Boa tarde, pessoal do nono ano. Satisfação em falar com vocês. Pessoal do nono ano, a nossa aula de história dessa semana, ela será no livro didático, das páginas 44 à página 48. E ela vem falar, gente, sobre um dos assuntos que mais afetaram a sociedade e o mundo no século XIX para o século XX, que foi a Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial, ela teve consequências devastadoras, tá? Morreram mais de 20 milhões de pessoas e muitas atrocidades aconteceram, né? Então, as fortes tensões que existiam na Europa na passagem do século XIX para o século XX, aos poucos gerou aquelas disputas imperialistas que a gente viu lá no oitavo ano. Essas disputas imperialistas eram aquelas disputas por mercado, disputa por matérias-primas, disputa por territórios, ou seja, disputa por mercados. E a gente vai ver também, gente, que os principais envolvidos nessa disputa eram a Alemanha, a Itália, a Grã-Bretanha, a França e outros países que eram potências na Europa na época, tá bom? Então, a gente vai ver também, gente, que essas fortes disputas econômicas, ela vai gerar certos ressentimentos que tinham ocorrido durante o século XIX. Entre os principais, a gente vai lembrar da Guerra Franco-Prussiana, que foi a guerra entre alemães contra franceses, vencida pelos alemães, e os franceses perderam territórios. Então, os franceses não estavam gostando muito bem dos alemães. Outras coisas que aconteceu, gente, foi a disputa por mercados, né? Já que a Alemanha ameaçava bastante o mercado inglês. Guerra à vista. Pessoal, em meio a essas disputas, começou a surgir as alianças políticas, econômicas e militares. Gente, foi criada a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Por outro lado, foi criada a Tríplice Entente, liderada pela Rússia, Grã-Bretanha e França. Então, gente, a Europa viveu um período tenso, porque existiu uma expressão que foi usada na época, foi a paz armada. O que seria essa paz armada? Não existia uma guerra declarada, porém, todos os países envolvidos tinham o serviço militar obrigatório e todo o país estava se armando. Todo mundo estava se armando porque sabia que uma hora ia chegar a guerra. Então, esse período foi chamado de paz armada. Todo mundo se armando escondidinho, tá? Para uma guerra que ia surgir. E outra questão também, gente, que motivou essa guerra foi o nacionalismo. O que seria esse nacionalismo? Pessoal, nacionalismo, os principais foi o pan-germanismo. Pan-germanismo é a união dos povos germânicos, sob a liderança da Alemanha. E o pan-eslavismo é a união dos povos eslavos sob o comando da Rússia, tá bom? Isso foi gerando tensões dentro da Europa. A Península Balcânica, gente, é uma região lá da Europa em que existem vários países, como Croácia, Sérvia, Montenegro, Bósnia, entre outros países, né? A gente vai ver que esse nacionalismo, o Império Austro-Húngaro tinha muito interesse nessa região dos Balcãs, e os russos também. Os austro-húngaros eram germânicos e os russos defendendo o povo eslavo. O que vai acontecer? A Sérvia, o Montenegro e a Romênia vão conquistar sua independência. E o governo da Sérvia passou a ambicionar o território da Bósnia-Herzegovina. A Sérvia é de povo eslavo e a Bósnia era de povo de descendência germânica. Então, vai complicar, porque ninguém ia querer perder seus territórios, né? Aí a guerra vai eclodir, sabe por quê? O motivo, o auge, o ponto-chave foi o assassinato do príncipe, o arquiduque Francisco Ferdinando, que seria o futuro rei do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado lá na Bósnia, né? Na sua capital, Sarajevo, por um militante que lutava pela causa sérvia, um militante de um grupo chamado Mão Negra, tá? Então, o Império Austro-Húngaro ameaçou a Sérvia, exigiu várias coisas para a Sérvia, porque senão atacaria, e a Sérvia
Não estava nem aí. A Sérvia sabia que a Rússia ia proteger ela. Porém, o que vai acontecer? A Alemanha e a Tríplice Aliança vai apoiar o Império Austro-Húngaro. E a Rússia e a Tríplice Entente vai apoiar os sérvios. E, sendo assim, no dia 28 de julho foi declarado guerra à Sérvia. Isso seria o início da Primeira Guerra Mundial, que se transformou em um conflito mundial, tá bom? E esse conflito, gente, ele vai ter o seguinte: a Alemanha é Tríplice Aliança de um lado e Tríplice Entente do outro. Gente, a Alemanha, ela estava bem no meio. Ela estava entre a França e entre a Rússia, bem no meio. Para lutar de dois lados não daria. Então ela criou um plano. Qual seria o plano? Que era em dominar a Bélgica, Luxemburgo, países, né, ao lado da Alemanha e da França, para atacar por outro lado, pela retaguarda. Em vez de lutar pela frente, a Alemanha ia lutar pela frente da França e por trás. Porém, os belgas reagiram e permitiu que a França se reorganizasse seu exército, tá bom? Gente, a guerra predominou muito com guerra de trincheira, aquelas valas cheias de soldados. Esse caráter é estático, né? Meses e meses para a pessoa ganhar, digamos, 100 metros. Então, isso estava muito devagar, demorando muito a guerra. E a tecnologia bélica ela vai decidir os rumos da guerra, né? Que foi no mar. Os ingleses bloquearam a entrada do mar da Alemanha. Com isso, a Alemanha não recebia nem alimentos, nem minerais, nem fontes de energias renováveis necessárias à guerra. Então, com isso, a Alemanha sai muito prejudicada com isso, viu, gente? Então, gente, a Primeira Guerra Mundial é basicamente isso. Leiam essa aula, gente, é muito boa. Olhem sites, vídeos e estamos aqui, pronto.